baixinho quando estou sozinho, só te recordar. E mesmo distante sempre que pensei em cada momento que em ti passei. Mas se Deus quiser, sempre que eu puder, a ti voltarei. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei. E choro baixinho quando estou sozinho, só te recordar. E olha, meus caros amigos, temos aqui, como vocês veem, no lado fora do parque aqui das caravanas dos Arvis, aqui na cidade de Ralmar, para a festa de Nossa Senhora do Rosário, que se vai correr a partir de quinta-feira. Mas a gente tem que matar algum tempo aqui e falar com algumas pessoas. Eu destinei este ano a fazer uma cozinha diferente, além que vou falar com as pessoas aí aqui da festa, da cozinha e de outros lugares, e aí tirar umas imagens pelo parque. Também resolvi a fazer mais um dos meus programas, Histórias de Imigrantes. E a gente vai falar aqui com um senhor que tem a sua história, especialmente desde o lugar que ele veio, da sua ilha. A gente vai apresentá-lo, já o falou aqui no meu canal, mas eu, falando com ele e conhecendo já ele há anos, tinha este gosto de fazer isto com ele, porque ele tem uma história interessante. Só como começa no princípio do vídeo, de todos os vídeos, que já fiz 2 episódios, este é o número 3, cada história de imigrante tem um antes, portanto, onde foi que a pessoa veio, onde é que nasceu, onde é que foi criado, emigrar aqui para esta terra, o depois, e depois a gente vai falar um pouco do presente, que é o que se está a fazer neste momento. E então a gente vamos começar, e eu vou começar por apresentá-lo. Ele está aqui à minha esquerda, e temos a falar com Antonino Baltazar. Antoninho Baltazar. Eu vou primeiro perguntar porque é Antoninho e não é António. É porque o meu avô era António, o meu pai era António, e a minha avó chamava para o marido, que era para o meu avô, chamava António, e chamava para o meu pai, que era o filho, era António. Ele dizia, é o velho ou é o novo? E então ele dizia, é o grande. É o grande. O grande era o meu avô, e o novo era o meu pai. Por isso é que foste António para nascer também. E então o meu pai disse, eu não quero ninguém não resiste, António. Já António esteve até para ver Mastecos. E então assim ele pôs-me Antonino. Mas muita gente não vai para o Antonino e diz que é um menino. Menino. Antigamente Era o menino, nome, era o... mas o nome direito é Antonino. Antonino, estás mesmo registrado? É assim. Antonino. Mas tem muitos que escrevem que é com um H e um O, e o meu é o N e o O. Ok, Antonino, com O. Que nasceste, portanto, és da ilha de São Jorge? Eu sou da ilha de São Jorge, da freguesia Santo Amaro, mas eu nasci na Ribeira do Almeida e fui criado na Ribeira do Almeida até os 16. Por os 16, a gente foi viver para o Carregador. A gente comprou lá uma casa, aquele era quase como um palheiro, mas quer dizer, mudámos para lá, e lá que a gente resolveu melhor a vida do que não era de antes. Portanto, aí é que viveste antes de vir aqui para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Vamos voltar um pouco atrás, portanto, eras novo quando a tua mãe morreu, não? E era, eu era muito novo, ano e meio. Ano e meio, claro que não te lembras, não. Mas depois lembras de outras coisas, depois pronto, vocês ficaram com quantos irmãos? A gente fizemos 4. 4. Cada minha mãe morreu. Tinha morrido um na casa, meus avós são da Caldeira. Tanto de uma banda como a da outra. De que famílias, assim, para as pessoas saberem? De que famílias era dos... É dos Baltazares. Dos Baltazares. O meu bisavô, eu estava aqui nessa terra, na América. Ele tinha 4 filhos. E ali houve uma mudança dos nomes. Ele toou cada filho o seu nome de frente. E calhou a gente Baltazar, não se fez. Porque havia esse, o rei Baltazar, eles faziam reis. Cantava essa coisa dos reis antigamente e tudo. Não sei se ele foi buscar essa herança de volta e de como foi a gente. A gente era da parte do meu bisavô, eram 3 irmãos ou 4 irmãos.
Eu vivi para o lado de Becas Filho ou Santinho, mas o meu filho já foi tudo essa história. Sim, para saber Para dos seus saber antepassados. yeah. E ele disse, o pai era Sousa. O pai veio da família dos Sousas, mas chegou aquele ali, ele botou um nome para cada filho e tocou o pai, foi o Baltazar. E aqui em São Jorge não há mais ninguém, Baltazar, só a nossa família, é só uma família. É a família de vocês. Yeah. E pelo lado da tua mãe, que era a espanhola? É Ribeiros. Era Rebeiros. Portanto, vocês ficaram, são quantos irmãos que ficaram vivos? 4. 4, dois rapazes e duas raparigas. Duas raparigas. A minha irmã mais velha já faleceu já há anos, ela morreu com 62 anos. Também Yeah. foi nova. Mas ela também não tinha família, não tinha filhos. Então o marido está lá viúvo. E depois o meu irmão casou-se. E depois eu casei-me e vim para aqui. Mas antes de vir para aqui, e quero voltar a história quando foste criança, que já me contaste. Portanto, o teu pai, como não podia, pronto, pensou isso, não fez? Foi levar uma das tuas irmãs ao orfanato. Yeah, foi para o asilo, lá para São Jorge. Ela vive aqui para o lado de Paraluma, está com 80 anos. Ela tinha parece 5 anos, mais ou menos 5 anos. Ela foi para lá e o meu pai já foi a pé, para aquele tempo não se andava de carro. Que foi levá-la a Foi pé. levá-la. E qual é a história que passou nessa história? E depois, na volta para trás, meu pai usava umas calças que antigamente, aquelas calças muito largas. Em vez. E volta meia parecia que era ela a sorrar nas calças. O meu pai olhava assim e até se lá arrepiava os cabelos. Ele disse, opa. E aquilo foi maluco daquilo por viagem. E chegou à casa da minha avó, que a gente estava lá. Ele disse, disse à minha avó, os meus filhos, mais ninguém sai de casa, só se por de morrer. Porque vocês já tinham abanhado os papéis lá com o senhor, para vocês virem do orfanato para a terceira. Porque não tinha dos rapazes lá em São Jorge. Só havia o asilo das raparigas. E o meu pai arrependeu-se. Ele disse, eu não preciso comer, mas logo que meus filhos tiveram uma batata para comer, ou isto ou aquilo, eu vou-me esgadanhar para isso. E começou, e a minha irmã tinha 8 anos, a mais velha. Meu pai disse, olha, aquelas amassarias antigamente eram muito grandes, eram em pedra e largas e tudo. E o meu pai falou com a minha avó, e a minha avó disse, não, vem, a gente puxou o nosso caldeirão mais para uma banda, então botas o teu ali, a minha irmã era pequena, meu pai fez o meu pai trabalhava na cozinha de Crapinha, fez um andarilhozinho para ir subir acima e a avó ia acima para mexer papas ou fazer com couves ou fundos ou isto, e ela subia acima e fazia aquilo, meu pai ia descendo. E tinha minhas tias com a cara à cozinheira da casa, ensinava, olha, bota mais a cozinha na sala, ao menos 11. Ensinar para ela cozinhar, com 8 anos. Com 8 anos começou. Uau. E depois a gente comia naquela banda e ia dormir para a outra banda da casa, que era uma casa muito grande. Tinha 3 divisões e era 3 herdeiros naquela casa. E o meu pai tinha arrendado aquela parte onde tinha o meu, era só um quarto, uma sala e tinha um feitiço de uma cozinha, mas não estava acabada, que chovia lá dentro e tudo. Ele começou, mas também naquele tempo não havia dinheiro para acabar. E a gente ia para lá, a gente lavava os pés cá, a minha irmã pegava-me ao colo e o meu pai pegava-me o meu irmão, que ela mais velha que 2 anos, e a gente atravessava o caminho, a gente estava na nossa caminha e tudo, mas eu lembro-me, eu não sei, 4, 5 anos, a gente nunca ia para a cama sem rezar o nosso texto, o meu pai. E o meu pai usava uma varinha assim, que a gente às vezes dava-lhe sono. E ele acordava com a varinha. Ele dava o toquezinho, a gente despertava e não, a gente nunca ia para a cama sem rezar o texto. E então depois ele dizia boa noite e etc. E ali estavas a falar de fazer uns caldos e disseste para a senhora que está-me já a dar vontade de rir, que era 30 dias a sorda, não é? A gente começava ali à entrada do mês com a sorda. Mas aquilo era uma sorda singela, falsa de fazer. Não era uma sorda como hoje em dia, era não. Hoje em dia, porque a gente lá, uma sorda, a gente tinha um caldeirão, a gente botava lá aqui, talvez meia canada, uma canada de água ali, botava-se um grão de cebola, só tirava aquela raiz, desfiava, cortava lá aquela raiz e botava-se ali dentro. E a gente tinha aquele saleiro, não se podia usar muito sal, porque sim, aquilo era mesmo com os 3 dedos. E aquele sal era grosso na altura. Sim, era daquele sal. E a gente grave. sentia assim entrar para o ar, fazia naquela água, e aquela água assim, que aquele grão de cebola dava 3 voltas no caldeirão. Era só que 3 voltas. Dava bastante. A gente botava aquilo em cima daquelas sopas, dentro de um tochinho, de uma coisa lá,
A gente botava ali, às vezes a gente abafava uma coisinha, estava as sopas mais macias. E se não sabia muito, havia sempre fome. E, além disso, não dava para todos, não, sempre fome. e a gente vedia-se aquilo e a gente comia tudo, aquilo nunca restava nada. Eu já fazia aquelas maquias, aquilo dava para 3, ou para 4 e não etc. Não. E era aqueles 30 dias, mas se o mês tinha 31, começava... Ia mais outra, Ia mais uma acima. Mas como hoje em dia, um açordo é bom, que eu tive 30 anos sem comer açordo. Sim, ficaste farto daquela maneira. Sim. Mas hoje em dia já comes outra vez, porque é uma açorda que me dá, já é de frente com o ovo em cima. A minha mulher faz um açordo aqui, refega-o a cebola, o óleo, e tem a linguiça, a gente também passa a linguiça na coisa, e depois está ali, ela bota ali os temperos, e depois bota-se também salsa, perigoso, e a gente então bota 2 bocados de linguiça, a gente corta os bocados para ficar mais miúdo, e depois ela bota ali 4, 5 ovos, ali. Agora então é que já comes açordo. Assim já vai um açordo perigoso. Então vocês, e copo de vinho. Passar fome e a necessidade, como já disseste, andaste descalço? Sim, eu andei descalço até aos 16. Até aos 16 anos. A gente começou a andar calçado com albarcas. Ou daquelas com pneu? Sim, de pneu. Para a gente sairmos da escola, eu ia fazer 13 anos, o meu irmão já estava na faxina. Eu disse, eu estava mais o meu pai estava a trabalhar para um homenzinho, e fui ajudar o meu pai. Não ganhava nada, mas eu ia ajudá-lo. E a caminhonete da companhia da faxina da junta, o Alberto, ele chamava-se Alberto, era o cabo dos cantoneiros, e o meu pai disse, Alberto, tem lugar para mais um? Ele disse, bota para dentro. Ele foi-me fazer umas albarcas, para ir para a faxina no outro dia. Aquilo era só o pneu ali, pegava-se uns pregos numas arriatas e não ia para dentro, e se não havia uns cordões ou uma folhaça, e amarrava-se e estava a modo de andar. E aquilo ia-se para a faxina de sol a sol, não era? É 8 horas. Era 8 horas, então, 8 horas. É 8 horas, mas ia-se a cartar pedra, naqueles cestos. Ele comprava logo uma saca daquela de serpilheira, de boana, a gente virava-lhe o capuz, mas a gente andava muito tempo, talvez um ano com ela, aqui já estava a ficar rota, a gente virava a capuça ou de outra maneira e já ficava nova. A de dentro já estava para fora, já estava nova, e a gente ia até rompê-la. E aquilo, mas depois a gente começou a crescer, a gente era compridos, mas a gente era com um espeto. Pois era. Muito doido. Não havia comida. E aquilo a gente ia para ali e a gente não escolhia nada. E depois eles começaram a gente a botar dentro, debaixo do joelho. O joelho é aquela coisa que divide a brita, que tem, penso que é 4 classes de brita. Tem o pó. Quantos anos tinhas, estavas a dizer que tinhas saído da escola? Com 12 anos, com 13 anos já estava, eu ia fazer os 13, mas já estava na faxina, a cartar pedra. Todos os dias? Todos os dias. Da segunda ao sábado, a gente só tinha o domingo. Da manhã a gente levantava-se, lavava a cara conforme se podia, com uma pinga d'água, que não havia torneiras, nem havia nada, a gente dizia lá para uma selha e tudo. E a gente então ia à missa. Meu pai dizia, não, vocês vão para a missa. A gente ia à missa, vinha para trás, porque a gente era pequeno, a gente vinha para casa, comia o que tinha, e depois pegava num sabugo ou isto ou aquilo, a gente fazia os nossos carrinhos de boas, fazia a junta de boas e tudo, depois a gente fizemos uma banda de música lá. Uma banda de música? Os rapazes de lá, os rapazes novos, a gente ia com a cana daquela cana de bambu. Sim. E a gente fazia os instrumentos, um fazia clarinete, outro fazia uma trompete, outro fazia um trombone que é mais comprido, e outro era um contrabaixo e tudo, e a gente fazia assim, e a gente ia fazer uns daquilo ali. Assim de terem. Tinha uma furna lá, que era acima da casa da minha avó, acima do caminho, e uma furna, aqui também não era muito alta, mas a gente andava lá amassados, a gente assentava-se ali todos, e há uns 7 ou 8, que eram dos vizinhos ali de roda, toda a gente queria tocar a música, e até vinham uns que eram meus vizinhos. Eu tinha um avô lá que era meu vizinho, eles viviam em Orgelino, e eles vinham à casa do avô, e eles 5 sentiam e o avô. A gente vai ouvir a banda de cor, e eles estavam indo lá para cá, o rapaz ainda era mais nobre que a gente, e a gente a tocar naquela música, não, é só fazer barulho com aquelas camas. A gente tirava lá aquela coisa e ficava com aquela plica assim. Aquela plica. E é que fazia eu lembro-me de fazer de cana regular, mas era a mesma coisa. É a cana, eu não sei como é que se chama. A cana de bambu é aquela de pescar. Sim, não é da outra. A cana regular, que a gente fazia sortios e fazia, e fazia aquelas coisas, não.
para deixar os canários. A gente ia aos canários. E os canais era só para. Não, que a gente chupava os ovos. Daqueles ovos assim, que a gente via se tinha pinto. Sim. Se não tinha pinto, aquele são daqueles de canário, e tinha de melos, e isso e aquilo, o marro era maior, e tinha a codorniz, também era maiorzinho, pichadinhos e tudo. E a codorniz andava era na relva, seca. E a gente fazia um correirozinho, e botava lá um acertuz com uma pedra em cima, que ela tinha mais força, para quando ela caísse, ela não levar a acertuz. E safava, e safava. Então, tu disseste-me que foste muitas vezes para a cama com fome, não foi? Oh, sim. Era muita necessidade naquele tempo. E é porque naquele tempo é o que havia, a gente tinha que comer. A gente não podia dizer, olha, é isto ou é aquilo, não. Oh, não. Acabava-se de comer o que tinha na mesa. Agora tivesse mais fome, não tinha mais. Não havia mais e a gente não tinha para onde ir pedir. Mas eu saía da escola, e fui para a escola, não aprendi nada, mas eu saía da escola com o meu irmão. A gente entrava em 5 casas. Hoje numa, amanhã na outra, ia andando até chegar ao fim. Depois, quando acabava a última, começava na primeira. Portanto, as pessoas davam pão e queijo. Pão e queijo para vocês. Não dava assim só caldos, nem isto, sim, não. Mas davam cozinha de pão. A gente pedia era pão. A gente pedia, vinha da escola, a gente entrava e disse, batia a porta, ela vinha, só tinha uma cozinha de pão que dia a gente. E ela já sabia, dava a gente pão com manteiga ou queijo. Portanto, a gente vai avançar um pouco para a frente, portanto, trabalhaste assim, tiveste até quantos anos, até vir para a América, tiveste essa vida? Hoje eu comecei ali na faxina da junta, trabalhei sempre até, não sei, até por os avalos. Veio os avalos em São Jorge, veio uma companhia de Lisboa fazer o cojo a São Jorge. Primeiro começou na Calheta, eu ainda trabalhei uns dias na Calheta, e depois vinha fazer o das velas. E o driver, que eles agarraram um driver lá para criar lá os cojos e tudo, e ele conciliaram-se a família. E ele disse, onde é que a gente vai agarrar o pessoal, porque começou a abrir mais trabalhos, depois do avalo, começou a haver mais trabalhos, porque as casas estavam caídas, e depois tinha a Câmara também, precisava de trabalhadores, e mais isto e aqui, e as juntas freguesias e tudo. E ele disse, isso é dinheiro, tem uns pequenos que talvez eram bons para vir para aqui, não são homens fortes, mas são gente de trabalho, gente honesta. E só lá, então vai lá levar a gente lá, os patrões dizem, vai lá levar a gente à casa dessa gente. Quando ele bateu lá à nossa porta, a gente não estava em casa, que a gente estava trabalhando na faxina, ele disse, ó Sr. Baltazar, o driver disse, ele disse, Henrique, tu que andas aí para fazer? Disse, isto é os homens que vêm fazer o cojo aqui para São Jorge, para acrescentar o cojo aqui em São Jorge, eles andam em procura de trabalhadores, e ele disse, para vocês ir trabalhar para eles, que dava a trabalhar a vocês. O meu pai disse, os meus rapazes são muito fraquinhos. E ele disse, não, a gente já tem informação deles e tudo. E depois os homens estavam lá a falar mal do continente e tudo, meu pai também não deu muito de escritas e tudo. E não, e ele disse, e para dizer para o rapaz ir trabalhar para vocês, eu ao cabo de 2 dias mando-me um rapazes para casa, porque isso é trabalhar em pedra todo o dia, no cojo, aquilo não é vergolhau. Não é só, não é leve. E ele disse, ele está a dizer que é garantido, vocês têm trabalho para os seus pequenos 4 anos, garantidos. Isso é com os pequenos. Meu pai disse, isso é com os pequenos, eles é que vão trabalhar, não sou eu. Eu só estou em casa, sou o pai deles, e eles têm-me respeito. Então até 2, e a gente chegamos a casa, o meu pai disse aquela conversa, e ele disse, os seus pequenos como é que estão a ganhar? O meu pai disse, olha, estava a ganhar 12 escudos por dia. 12 por dia. Eu comecei com 8, mas ao cabo de 4 anos, eu não sei, eles já aumentaram o lobo. E ele disse, não, é garantido, eles vão ganhar 26 escudos por dia qualquer um. Isso era logo o dobro. O dobro. Mais do dobro. E o meu pai ficou assim, e quando a gente chegou a casa, o meu pai disse, olha, tenho uma notícia para vocês. Eles vieram aqui com o trabalho, se vocês quiserem trabalhar para esta companhia assim, que era assinar. É para ir trabalhar em cima de coxo. E o meu pai ficou assim, e disse, o pai é que sabe, a gente não sabe nada, porque a gente nem sequer via o dinheiro, a gente recebia o dinheiro da faxina. Para casa. É tudo para casa. E o meu pai disse, isso é como o meu pai quiser. O meu pai se vê que é bom para a gente vai.
E o meu pai ele veio para trás e o meu pai disse, oh, os pequenos vão lá começar. E disse, olha, eles podem começar, mas ele disse ao outro, avisou os da junta, ou o príncipe de lá, o que mandava, ele disse, ao Alberto, aí, os meus pequenos vão sair, vou ir trabalhar para fulano e tudo, é que eles dão mais. Ele disse, ei, concordo com isso, e sei que a vida está dura. E eles também eram amigos do meu pai, com aquele capataz. E ele disse, se eles nessa amanharem lá, que o trabalho vai ser mais pesado, que raparam as mondas da beirada do caminho. Olha, fomos para lá e eu lá fiz uma reitaiazinha indo lá, tem uma reitaia de lá. Ou tem de lá? Aí, comecei lá e fui até ir para a tropa. Ou, Até aos anos 19. ainda foste à tropa lá? E aí, servi a tropa. Fui para a terceira. Fui em 1969, o dia 6 de dezembro de 1969, eu assentei praça na terceira. Mas não foste para o ultramar ou ainda Não, foste? mas eu fui mobilizado 4 vezes e nunca fui. Yeah. Tiveste sorte nessa Yeah, parte. porque dava-se gajos voluntários. Aham. Eu estava na linha mobilizada e depois ele no outro dia formava e ele disse, oh, fulano queria ir voluntário. E eles tiravam-me para trás e botavam o outro. Depois já o outro já estava arrependido no outro dia lá e tornava aí, foi 4 vezes, até que chegou o dia o comandante veio o comando lá fora na varanda e a gente estava formado nas paradas, cá, a parada grande. E ele disse, quem está mobilizado para ir para a África, está mobilizado e quem não está, não está, etc. E fechou. O programa fiquei livre. Então, quantos anos tinhas quando depois casaste com a tua esposa que tem hoje em dia? E depois, quantos anos tinhas quando emigraste? Então, eu tinha 25 anos quando vim aqui. Casei-me e casei o dia 6. Quanto tempo vocês estiveram casados lá? 3 meses, 4 meses. E casei em junho. Já estava cá. Estava aqui há 5 anos. E casei em junho, dia 6, e vim para aqui 6 de São Jorge em setembro. Não sei bem o dia que foi, mas eu saí de São Miguel para Santa Maria o dia 8 de outubro de 1974. 64 que vieste. Fez agora em outubro, o dia 8, 51. Não, 74. Ok, estavas a dizer 64. Não, 74. 74. E fez agora o dia 8 de outubro. Então vocês emigraram para aqui, vieste para aqui, para que lugar é que vieste? A gente veio para São José. Eu tinha um cunhado meu lá, ele esperou-me lá e tudo, e ele queria agarrar-me de trabalho lá. Mas eu tinha um cunhado no Puismo, que era cunhado e primo meu. Tinha um trabalho no Puismo, estava lá a trabalhar. E ele queria me levar lá para mostrar o Puismo, e ele tinha o pai dele, ainda vivia lá e tudo, que era irmão de minha mãe e tudo. E fui lá, conheci a minha família, e tinha os primos lá e tudo. E depois apareceu lá um trabalho, ele disse, tu queres um trabalho? Tem um trabalho nas verduras. Foi a apanhar feijão, que era de um guarda de feijão. Mas o gosto também enfrascava aquela coisa, não. E ele era cowboy, ele mesmo mandava botas de cowboy, que agora quem sei que é um cowboy, quem não sabe o que era um cowboy, ou aquelas botas compridas com um capacete na cabeça, é que agora quem sei... É que sabes o que é, mas naquele tempo não, eu não sabia o que era um cowboy. E ele disse-me que eu ia para lá trabalhar, foi mais a minha mulher, mas eu comprei, fomos aquelas botas de ensaleixa, com botas já pesadas, e com aquela terra alagada, úmida. Ficavas com os pés para aquilo que até só aquilo ali na hora depois, que eu lembro-me desses anos de dizerem que ainda havia muito cultivo de verduras e legumes, hortaliças, era ali na área do oceano. Da oceano todo. E o meu cunhado vivia mesmo no Rio Grande, ali, entre o Rio Grande e a oceano. Só tem um caminho que é o 1, que assim, ali, que... O Highway 1. Ele vivia ali perto. E o meu tio vivia na oceano. Ali, e depois apanhámos ali feijão e tudo. Depois eu tinha um primo aqui no Vol, o Rio Verde, ele vivia em Arrampa. E disse, se tiveram uma leitaria, uma só não sabe drivar, não sabe nada, eles sempre dão casa, e não havia dinheiro e tudo, eles dão casa. Uma leitaria, E depois este meu primo chamou, que ele era primo deste meu primo que estava no Puismo. Os pais eram irmãos. Então, quanto tempo é que estiveste lá no Puismo? Estive lá há pouco tempo, estive lá talvez uma semana, mas só trabalhei 2 dias. O resto do tempo se foi lá em casa da minha cunhada, ele ia para o trabalho mais a mulher e ficava mais a mulher em casa. Ele dizia, olha, vocês podem fazer isto para comer, eu isto ou aquilo. E muita gente ia lá para o hotel e ia a pé, mas ele marcava bem e disse, olha, a gente vai por isto, tem que vir por isto.
for por outra, a gente já não chega a casa. Não, não. O que vale é que a gente tinha pernas novas, não é? Andava bem. Andava-se bem. Então, a que vieste aqui depois então, para o Val? Vim para o Val, meu primo disse, chamou-me se eu queria trabalhar para uma leitaria, que tinha uma leitaria que pegava em mim. Era o João Coelho, Em que cidade? no Riverdale. No Riverdale, ok. João Coelho, Fórmos. É aquele que tem porcos no Riverdale, não sei se já ouviste falar. Eu já ouvi falar nele. Eu trabalhei ali há 4 anos, era um nice patrão. Era um nice patrão. Gostava muito de falar português. Era nós nessa terra, mas o pai dele era de São Bento da Terceira. E ele gostava da manhã, que me apanhava lá, ele gostava muito de conversar à moda português e das ilhas, e não, e tudo. E eu conversava e que chegava a hora de ir trabalhar e pegava em mim e ele disse, vocês querem ir trabalhar e têm que ir para casa. Ela ia cedo para lá, eu já acabava essa conversa ali, que a gente começava às 9 horas de manhã, às 8h30, ele ia se embora para cá dentro, começava no trabalho e tudo, foi um nice homem. E quantos anos tiveste aí aqui nesse lugar? Tive 4. Nessa leitaria? 4 anos. E depois mudaste para onde? Para Limor. Para Limor, onde estás hoje, então. Estou em Limor. Foste para outra leitaria, não é? Fui para a leitaria, fui lá dar uma visita ao João Pimentel, ele já morreu, que é na Associação José Parreira. Sim. Era o sogro dele. A velhota tinha morrido, a velhota. A mãe do Pimentel tinha morrido. E eles foram lá dar uma visita, com a minha mulher é muito conhecida com aquela família. Fomos lá e tudo. E ele disse, bem, tu sabes de uma pessoa que queira trabalhar, que a gente tem falta de um homem aqui, já há 15 dias. E disse, pá, e ele disse que ver. Ele disse, olha, ele paga tanto, e tem seguro, e o outro não tinha seguro, os coelhos não tinham seguro. Sempre era uma coisa já melhor. É melhor. Ele disse, ele não dá carne, mas ele costuma, por Natal, ele dá uma vaca e a gente parte por 2, metade para cada um. E disse, olha, já, a gente também é 2 pessoas, uma vez por ano, olha, vai assim. E disse, onde é que está o patrão? Disse, olha, se o troco estiver à frente da casa, ele está em casa. E se não tiver, ele está a trabalhar na terra, ou na água, ou em belar erva, ou something. E cheguei e vi lá o troco e fui bater à porta, ele estava a calçar as meias para ir trabalhar. E disse, homem, bom dia, mas vai isso. E só tem falta de um homem para isso, mas a gente tem falta de um homem e não agarra um homem para isso já há mais de 15 dias. E disse, homem, eu tenho trabalho. E o patrão é bom, e dão bem com os trabalhadores lá, mas ele tem problemas com a casa. É uma casa muito grande, e o patrão veio lá a meio. E o que está da outra, é o mesmo sobrado. O que está daquela banda, ouve o que está aqui e o daqui ouve para lá. E ainda se fosse um português, ainda vai que não vai, mas era um mexicano, e o mal, ele também tinha as horas trocadas, ele trabalhava, não era no meu shift, era no outro shift. Cada um ia trabalhar, ele estava levantado a fazer barulho, o outro não podia dormir em casa. E disse, oh, isto não está a ficar bom assim, não. E quantos anos é que tiveste aí nessa? Então, aí é que na segunda, eu tive 33 anos e meio a trabalhar com este patrão. Então aí tu já te reformaste, foi daí? Foi daí, que o meu patrão resolveu, um dia da manhã, a gente levantava-se bem, eu levantava-me às 5 horas da manhã, 5 para as 5, depois de 5 minutos eu chegava ao trabalho, e começava às 5 horas. Estavas mesmo na lei. E a minha casa era aqui, o patrão era ali, o patrão saía mais ou menos à mesma hora que eu saía, e ele disse, chamava-me Tony. Oh Tony, good morning, are you? E dizia como é que estava, como é que não estava e tudo, e ele disse, bom, olha, e tive mais, ele vinha com uma cara de chorão, e não, a querer chorar, e disse, olha, a gente vai ter que vender a leitaria, com as coisas está a dar e não está a dar muito, a gente tem aquele buraquinho e a gente está a votar e ele nunca ficou direito. Estou resolvido a vender, que agora, se vender agora ainda este ano, eu não pago tanto por cento, e não gastei em pagar um X. E disse, ó, resolves a tua vida que eu vou ver se... E ele disse, não. E depois ele disse, a gente vai ver se agarra trabalho para todos. E ele foi, ele empregou todos os trabalhadores que tinha, ele arranjou trabalho para eles todos. E eu escrevi também para mim e disse, não. Esta coisa de tu estás em casa e é que ajudou-me, e eu a estar a fazer de patrão e tudo, vim estava até a gente lá 2, 3, 4, 5, 6 da manhã. Ainda que trabalhavas os dois, portanto aqui não era só uma vez que ia só ordenhava vacas? As 2 vezes, não, eu trabalhava 14 horas por dia. 14? 7 de cada vez. E dias fora, quanto é que dia fora eu estive lá
Era um por semana nos Coelhos, mas cada vez para aquele era só 3 por mês. 3 dias Por mês. Um era Tigada, era um fim de semana, e o outro é quando ele podia dar, com o patrão que dava os dias fora à gente. Quando ele podia, ele dizia, passava lá, ele dizia, ei, e calha-me amanhã, tu tiras fora. Eu disse, ok, eu vou tirar fora amanhã. A gente não podia fazer planos para sair. Só naquele fim de semana, Era só um fim de semana por mês. por mês, é que podia fazer aqueles planos. Porque ele dava aqueles 3 dias e ele chegou-se a pé de mim, eu estava lá há pouco tempo. Eu, o primeiro dia que comecei lá a ordenhar vacas, eu ordenhei e contei as vacas. Fui ordenhando e contando. Comecei lá, tinha 247 vacas a ordenhar. E tinha então gato seco, mas a gente estava a ordenhar e tudo. E não, e quando eu estava a acabar e tudo, o patrão estava ali, o cara meu patrão, e o pai do meu patrão chegava todos os dias com a caneca de café, dava café à gente. E disse-lhe a ele, e tem uma garrafa de café ali, que tem daquelas garrafas assim, e ele disse, não, aqui toda a gente bebe do meu café um copo de café. Quando ele chegou aqui, e ele fumava aqueles charutos. Aqueles charutos. E aqueles charutos, que ele estava já a 1/4 de milhas desviado de banda, e eu disse, olha, já vem aqui charuto. Eu também, eu gostava de fumar. Quem fumou charutos? Tu também fumaste. Charutos. E aquilo, os bondes ainda era de arrasto? O meu foi sempre de arrasto. Toda a vida? Nunca ordenaste em pé? Não. É, homem, tu alto assim e por aí. Não, mas eu gostava daquele bando de arrasto. Eu deitava um mexinho, era com o cu virado para fora, não era o cu virado para dentro. Primeiro tinha que ser. Sim. Porque não havia nada para aguentar as vacas estavam só amarradas para o pescoço. Ou sim, que não tinha... Não. E no Riverdale a gente tinha lá... Levaste algum couço algum dia? Oh, boy, não me fales nisso. Diz uma história de um couço só para essa gente ver o que se põe na ordenhar vacas. Uma vaca deu-me um couço que levou-me aqui mais ou menos num palmo daqui da curva, até assim à barriga da perna, aquilo levou tudo, que as veias ficaram mais grossas que o dedo polegar. Que fiquei com a perna logo interessada, que não podia endireitá-la para a frente. Uma fatia, que ele veio logo. E quanto tempo ficaste em ordenhar vacas? Não, foi sempre ordenhar vaca. Era isso que eu sabia. Quer dizer, tinhas-me dito já isso, por isso agora que me lembrei quando falaste. Aqui não havia tempo de recuperar. Não. Era ligar só e tornar. E o patrão já sabia. O meu patrão já sabia que a letesia, ele não botou o reporte para dentro. Ele pagava-me sempre o cheque. Claro que não convinha. E ele pagava-me sempre o ordenado da mesma maneira. Eu estive lá 33 anos e meio e nunca perdi um mês de trabalho. O meu ordenado. 33 anos. E ele sempre pagou o meu ordenado e já a vez estava 2 semanas em casa que me dava-me o gripe e tudo. Sim, doente, claro. Aí e depois eu estava ali a trabalhar e ele disse, não, vai lá se for preciso, chama para mim e tudo. Que o doutor dizia, vem para a semana, vem para trás. Ele não fazia nada. Vem para a semana e dava mais remédios. Vem para a semana e disse não. E disse, Helena, vem mais aqui. E cheguei a casa e o patrão disse, o que é o que o doutor disse? E disse, ele disse para vir para trás, e disse que não ia mais. Para o doutor. Eu hei de manquejar para aí, ainda dar com a perna da arrasto e tudo. Uma vaca partiu-me aqui as aduelas aqui. Também levaste um que te partiu as adualas. Partiu-me aqui as adualas. Mas com as adualas não podias ir trabalhar? Mas eu trabalhava já fora nessa altura e eu tratava das vacas e fui botar-me assim uma vaca, já elas só têm aquelas maçanetas assim, não têm os olhos compridos, e fui lá, tirou-me logo e parti-me aqui as adualas. Aquilo da cabeça para a vaca para a parede e tinha uma janela e fiquei esboçado na janela, sem falar. Claro, quando metes as aduelas aqui dentro. E o filho do patrão que trabalhava mais ele disse, hey, Tony, are you? E eu não respondia. E ele deu a volta e ele vinha-me a correr e depois eu comecei a apanhar o fogo. E depois fui e disse, ei, estou ok. Ainda estava ok. Ainda estavas ok de maneira nenhuma. E eu andei muito tempo de banda. E o patrão disse, tu vai ao doutor. Vai ao doutor. E disse, não, para quê? E o doutor, dava-me um aspiro. E depois eu vim para trás e disse, olha, leva mais para o doutor. E ele disse, espera. Ele pega o telefone e ele fala com o seguro. E ele disse, não, ele só me vai à louva. Se ele não gosta desse doutor, vem outro, e se for preciso, vem outro, ele vai para o doutor que ele vê que é um doutor que presta. E disse, eu não quero saber mais de doutores. E depois eu ia andando, conforme podia lá na leitaria a trabalhar, porque eu trabalhava fora, eu fazia isto, fazia aquilo e fez tudo, lá na leitaria. Só que não fiz, foi cortar uma vaca.
Sim, de resto fizeste tudo. Fiz tudo, até o patrão. Eu estava para tirar o mozarrão à vaca e tudo, e eu não podia tirá-la. E ela não podia nascer o bezerro, não podia. E eu vou e chamo o patrão, e falei com ele, e disse: ei, tenho assim um problema assim assim. E tu o que é que pensas? E sei, chama o doutor, eu não posso maneira nenhuma, e nem parece que o doutor vai tirá-lo. Disse: ok, vou chamar o doutor. E estive ali, depois o doutor chegou, e o patrão ainda não tinha chegado, e o doutor disse: ele disse: eu não posso tirar o bezerro dessa vaca. Na minha ideia, eu não posso tirá-lo. E ele disse: cá do patrão, e se eu não sei, queres falar com ele? Ele disse: é. Ele vai e chama o patrão, e o patrão só aí 5 minutos entrou aí. Veio falar com o doutor e tudo, e depois vieram lá falar os dois, e para mim fui-me embora, fazer o meu trabalho. E era lá, dizendo o patrão, eu estava mal, o patrão veio para cá. O patrão chegou ao pé de mim, cheguei ao pé dele, e tudo, ele disse, falou-me a respeito da vaca. E disse: isto é uma vaca boa, uma vaca nova, e isto tudo. E ele disse: olha, ele não pode tirar o bezerro, mas ele disse que o tirava para a vazia. O que é que tu pensas? Que eu nunca fiz isto na minha leitaria. Diz: o que é que tu pensas? E disse: homem, quanto é que custa isso? E ele disse: são $160 para ele tirar o bezerro. Pois se ele tirar o bezerro, eu tomo conta da vaca. Eu ainda estive lá a vaca mais 4 anos, a ordenhá-la. Tu estavas-me a dizer que trabalhavas 14 horas por dia, mas não eram seguidas? Não. Não, era 7 e 7. Mas quando eu passei para fora, eu começava às 5 e ia mais ou menos até às 5 horas da tarde. Depois descansavas 4, 6 horas? Não, depois descansava 10, 5 horas por dentro, depois ir para casa e vinha só no outro dia às 5 da manhã. Quando eu trabalhava fora. Ok, fora, mas quando estavas a dizer que tinha as duas vezes... estava há pouco tempo em casa. Era pouco tempo em casa, era só para descansar umas horas. Eu começava à meia-noite, eu tinha que me levantar da cama antes da meia-noite, para chegar ao trabalho à meia-noite direita. A gente começava a levar aquelas coisas, 7h10 a gente estava a andar para casa. Chegava a casa, eu tinha que me lavar, tinha que comer, tinha que rezar e tinha que dormir e para estar outra vez ao meio-dia. Ao meio-dia que ias outra vez. E até às 7 da noite. E depois ia para casa, estava com a família e tudo. Depois começava outra vez à meia. E às 9 horas eu ia mais ou menos para a cama às 9 horas. 10 para a meia-noite eu levantava. Dormi 2 horas e era... Não, eu fui para o doutor, que estava assim meio coisa, mas eu ainda era novo na altura, e fui ao doutor e o doutor disse: tu tens que dormir 10 horas. Não, 7 horas por dia. Se é pelo menos 7 horas. E eu disse: ei, eu não durmo 7 horas por semana. E ele disse: não, tu vais dar com no chão, estás forte, mas vais dar com no chão. Ela que me disse, que ela falava um bocadinho em português, ela era do Peru, o tal. E depois ele disse: eu vou-te receitar umas pílulas para tu dormires, para descansar, sei não. E eu tomei as pílulas e ele disse: aqui num quarto de hora, meia hora, vais pegar no sono. E eu na cadeira a ver TV e não, nada de sono. E disse: não, eu vou-me para a cama. E lá, e cheguei à altura, levantei-me e tudo. E depois ele deu-me uns dias e eu fui para trás para o doutor e disse: mas essas pílulas não trabalham. Ele disse: não. E disse: não. Ele dá-me um ar mais fortes. Ele disse: toma as pílulas. E fui tomar as pílulas, não pegava no sono. Mas eu levava a minha caneca de café e tudo. A gente ia ordenhando, que tinha uma chance de eu pedir café e não ia. E isso tudo. Hoje, o corpo estava a ficar de uma maneira e o meu estômago e essa coisa. E disse: o outro trabalhava mais. Eu disse: pá, ainda sei que tem o meu café não trabalha. O meu café hoje não sabe a nada. Ele disse: bebe aqui do meu. E eu fui. E eu continuei, mas aqui tinha um pesadelo em cima de mim, tu não imaginas. Acho que chegou a um ponto que mesmo... E depois é que veio a ideia, e disse ao outro: sabes que é que toda essa maneira? E tomei umas pílulas assim, talvez essas pílulas é que estão a trabalhar. E disse: elas não vão mais, que vão logo, que chegar a casa vão pagar bicho. E foi. Eu nunca mais tomei pílulas na minha vida. Está dormido. A gente tinha coisa para conversar aqui toda a noite, toda a tarde, aliás, que já está quase a ficar de noite. A gente vai avançar só um pouco agora, pronto, falarmos depois do que tiveste, o que passaste, como muitos imigrantes passam, especialmente aqui no Vale a ordenhar vacas.
Vamos falar um pouco agora do presente. A gente já, que não é de presente, mas a gente já se conhece há anos, desde que se vem aqui Já estamos a há uns esta 20 anos, festa. há uns 20 anos, faz, mais ou menos. é isso mesmo, faz 19 anos que vem aqui, a gente deve-se conhecer por pelo menos já há 19 anos, desde que vens a esta festa. E tu vinhas para aqui, mas ainda, que nesse tempo que trabalhavas, que tu estás já. Estou reformado há 14 anos. há 14. Mais ou menos. É porque eu lembro, ainda fazias, guardavas aqueles dias de férias. Depois já no fim, o meu patrão dava-me 3 semanas. Sim, também esses anos todos. E como eu ia fora, eu já fazia as minhas contas. E depois tinha lá uma mexer de trabalhadores e a gente marcava no calendário. E depois eles começavam e eu, o filho do patrão, eu fazia o trabalho em grosso no papel e o patrão pegava naquele papel e ia botar tudo na campiura. Os erros nasciam, o número e a vaca, disto e daquilo, não. E o meu patrão fazia em grosso e ele depois ia passar para as campiuras. E ele chegou-se, não, você não marca aí, quem marca aí primeiro é o Tony. Era eu. O Tony é que marca a sua lista primeiro, depois do Tony marcar a sua lista, então já marcava para a torta, para vir aqui para Realmar e eu apanhava a vaqueixa. Era as tuas férias. E as minhas férias já incluía o dia de trabalho, o dia de semana e tudo, já tirava os meus dias e tudo. Esqueci-me de uma coisa que também me contaste, eu vou voltar só um pouco atrás. Quando chegaste aqui, a necessidade que passaste quando eras pequeno e jovem, quando chegaste aqui com esta abundância, conta-me aquela história que é a primeira vez que viste numa mesa abundância de comida aqui. Aqui a primeira vez eu comprei uma vaca, a vaca era comprada fiada. Eu já comecei assim, olha, esta vaca é para ser para ti. Isto não, você não tem dinheiro para comprar uma vaca, porque tem dinheiro para comprar uma vaca. Ele disse, não, isto é assim, desta maneira. O que trabalhava lá, que era o João Tosta, ela mesmo era nessa terra e tudo, não é assim. O patrão teria 25 dólares por mês, do primeiro cheque. Ele pagava 2 vezes no mês, o dia 1 e o dia 15. E ele disse, tu marcas a vaca e depois eu mando chamar, e vai e traz o papelinho, a gente dá ao patrão e ele já é da carne limpa. Quando a vaquinha está limpa e tudo, eles pesam lá e eles marcam na etiqueta e a gente mostra ao patrão e ele bota num livro grande, tem lá das suas business, ele ali marca, Tony comprou uma vaca, foi tantas libras, é tanto que ele está a ver. E ele ia descontando. Mas se querias matar outra vaca antes de comer aquela, ele chegava àquela velha, ele chegava àquele número fora e começava de novo. De novo. E eu disse, podes fazer isso? Não. Mas aquele, e disse como é que eles faziam aquelas coisas de barbecue e nem sabia que era um barbecue. E disse como é que se faz a carne. Ele disse, eu vou-te fazer. Os steaks eram grossos. Porque lá nunca tinhas visto um não, steak. Cá nada, eu nunca ouvi falar em barbecue, tampouco. E depois ele disse, então eu vou fazer como é, eu gosto deles grossos. E disse, então tudo que aproveitares para steaks, manda fazer steaks. E depois a gente comprou um barbecue, daqueles com lonha. E não havia gás, eu sabia gás, mas não havia dinheiro para comprar. E o que sei que a gente já fazia um steak, não havia pão, não havia batata, aquilo era carne para dentro. Eu numa semana comi mais carne com 25 anos nas ilhas. Acredito. Aquilo era um steak. Era isso que me tinhas dito, que eu agora aquilo era um steak assim dessa maneira. Uma semana mais que 25 anos. E a minha mulher fazia pancakes, eu nunca comi pancakes. É verdade, é a história dos pancakes, conta lá. A primeira vez que ela nunca nas ilhas comi pancakes, e não ia falar em pancakes, nunca ouvi falar nisso. A minha mulher fez pancakes lá, só fazer pancakes, da manhã fazia o almoço em pancakes, mas era um palho de pancakes que eram separados. E a gente botava lá aquele sirupe por cima, e antes eu buia leite. Sim. E aquele leite aquele era o que a gente queria moer. Agora eu lembro-me, mas tinhas a abundância de leites pancakes, a tua primeira refeição de pancakes como foi? Lembras-te que me disseste uma vez? Era um bocado de pancakes e quase um galão de leite? É quase um galão de leite e era ovos estrelados, a leite era medonho, era quase uma dúzia de ovos estrelados. Tu viste poucos ovos estrelados? Não, a gente cheirava, os ovos eram em casa do vizinho e pão quente, e não... Não, mas aquela coisa da carneira em casa que é uma abundância. Era uma abundância. Agora eu acho que muita gente, eles agora já não estão, mas naquele tempo muita gente, pronto, que ajuntava uma coisinha e tudo, e é verdade que se trabalhava e penava-se, mas era uma abundância em casa porque havia
a carne, portanto, dos leiteiros que davam e de tudo como é tudo isso, era uma abundância. E a minha mulher fazia massa cevada em casa. A minha sogra também esteve lá uns tempos lá com a gente, lá em nossa casa. A minha mulher fazia massa cevada. E quando chegava à casa de trabalho ali à noite, ali 1 hora da manhã, chegava à casa, aquilo era um coneco de leite. E ali era mas era um pão, era quase metade de um pão. E o meu cunhado também esteve lá, depois só 9 dias ou 10 dias que ele esteve lá, mas ele um homem também comia bem. A gente assentava-se ali à mesa, aquilo ia esgalhar, que era medonho. Aí já não ias para a cama com fome? Como Não, mas eu antes de ir para a cama, eu tinha 6 euros na cama, na ministra, tinha na sala e tinha em cima da mesa. Tinhas bem visto fumar. Yeah. E eu ia sempre ali, por fumar 3, 4 cigarros, é que eu ia para a cama. Mas naquele tempo dormia-se bem. Depois de a barriga cheia. Aquilo que ia bem. Eu ia agora, só para acabar, eu ia te perguntar, apesar de teres penado isso tanto pronto, lá e aqui na terra que também penaste. Aqui sempre trabalhei. Aqui nunca sempre que trabalhaste, nunca pudeste e tiveste abundância. Tu gostaste, apesar de trabalhar e muito tiveste especialmente a vida inteira nas leitarias, ordenhar vacas e, portanto, a trabalhar como a tua, que trabalhaste essas horas todas, enquanto, mas tu gostavas de estar aqui nesta terra. Eu gosto de estar nesta terra e tudo, e sempre gostei de trabalhar e gostei sempre de fazer para o meu patrão gostar sempre do meu trabalho. Se fazia-lhe um pano hoje, eu gostava de fazer mais 2 panos para amanhã. E ele confiava em mim, porque ele foi para as ilhas, ele chega um dia da manhã para mim e ele disse, Tony, eu gostava de ir às ilhas, ao Pico, que o pai dele é de Pico. Ele já era nada aqui, a mãe era nada aqui. Eu gostava de ir e gostava de levar a minha família toda, são 25 pessoas. Mas eu vou ir por 3 semanas. E eu disse, ei, não é preciso vender nada. Vai na parte deles, logo tiver dinheiro para pagar as passagens, vai que o resto está por minha conta. Ele foi e veio, não aconteceu nada, e eu resolvi o problema todo e tudo. Não. Precisava de chamar o doutor, chamava, se não era preciso não se chamava, mas eu não gostava de chamar os doutores. Porque os doutores vinham, eles mandavam-me dar remédio e eu já dei esse remédio todo que era para dar, e depois o patrão dizia ao filho, o filho foi para o colégio. Ele disse, o Tónio não tem colégio, mas tinhas inteligência. Tem a campeura na cabeça. Eu sabia o número das vacas, perdia os números e sabia o número da vaca, que eles iam fazer o teste uma vez de mês, às vezes tinha 10, 15 vacas sem número, e eles lá já, aquele dia não tirava fora, o patrão não me deixava. E nem eu que veia a fazer o teste, ele disse, eu quero o Tónio dentro. Porque por causa de uma vaca dos números, isso aqui, ele sabe aquilo tudo que tem a raca na cabeça. E era assim. Resumindo e concluindo, tu vieste para aqui, a pergunta é, tu não achas o que tens hoje, a tua casinha, tiveste um motorhomezinho, tens a ver, mas tiveste um motorhome também esses anos todos e ias também dar os teus passeios. Pensas que se tivesses ficado em São Jorge, tinhas tido alguma coisa dessa? Não digo motorhome, mas eu tinha ficado lá, eu tinha da maneira que eu trabalhava lá, eu também tinha formado uma vida. Sim, porque aquilo depois mudou, mas mudou naquele muito. tempo, naquele tempo a gente não podia nem sair da cepa torta. Não. É que muita gente foi porque aquilo depois as coisas mudaram, mudaram, mas naquela altura fizeste bem ia vir para aqui, a gente viu logo que tinha abundância. A gente ia com $20 à estua, a gente parecia que era milionário. Enchia um carro cheio de comida. Não, dava comida. Eu fumava 3 cabeças de tabaco em 15 dias. 3 cabeças. E se fosse lá nas ilhas, tinha que ser tabaco da terra ou daquela... a barba de milho que a gente fazia e era daquela maquinória que a gente fazia cigarros para fumar. Não havia dinheiro para comprar cigarros. Não era de tabaco sequer, era de folha. Não, aqui a vida é tudo diferente. A gente aqui se quer trabalhar, tem coisa para comer, graças a Deus. Não é para ficar milionário. Sim, mas dá. Dá para a gente viver, graças a Deus. Eu estou, graças a Deus, que tenho bastante para comer, que eu como a moda antiga. Eu não estou a comer a moda de hoje, que é hot dogs e hambúrgueres, isto e aquilo, não trabalha. Não, eu gosto. E os meus filhos, graças a Deus, nunca me deram problema nenhum. Eu isso perguntar, quantos filhos é que vocês têm? Então, já tenho 2 filhos e tenho 8 netos. E graças a Deus os meus 2 filhos são os 2... bem encaminhados. São os 2 eletricistas. Os 2 são eletricistas. Um isso é que eu que veio mas o outro também é.
e ele nunca me der problema, nem na escola, nem isto, nem aquilo. Em dores de cabeça, isso não Não acho. vai me dar nada. Eu ainda hoje, eu vivo perto do meu almoço, e eu preciso de qualquer coisa, ele disse, pá, caminho. Ele disse, oh, eu amanho isso. Ele leva umas carros, não vão à oficina. Ela que arranja. Ela que arranja um almoço. A minha mora Roma e tive problemas com ela, foi a treino mecânico e no caso cada vez que estava pior. E ele disse, eu vou amanhá-la. E ele amanhou-la. E eu disse, mas eu quero vendê-la. E se o que vendes, Sim, porque também é isso, olha, já agora, tu além de teres passado e tu te veste muito doente também. olha, eu estive morto. Te veste mal. O teu filho, a última vez que eu falei com ele, portanto, a última vez não, mas quando falei Sim, na sim. altura que tu Eu dizia perdoei que a estava a ver ver se as estive coisas morto. fez. E estive Eu no tiveste ACU 4 dias. A gente entra para aquela porta estreita e saia para a larga, que é onde sai o colchão. E estive nesse quarto 4 dias. E o doutor disse para duas vezes ao meu rapaz, o teu pai não chega amanhã. Ele disse-me que não sabia se vias para casa. E ele veio 12 bagas de sangue. Talvez um porco não tinha aquele sangue todo. Uau. 12 bagas. A gente vai E acabar... fui assementado. Tu foste assementado? Porque foste assementado? As minhas tripas foram assementadas. Foi o que me deu a vida. Assementar-me as tripas. Foi o que eles fizeram, a última coisa que eles me fizeram. Foi assementar as tripas. Porque foi? Porque eu estava a fazer o bleed. Estava ok. sempre a derramar sangue. E estava sempre fraco. Não tinha Por isso é sangue. que estavas sempre a levar A sangue, sangue e e sempre a ele ia assim, derramar. sempre a derramar. Oh. Eu enchia sempre uma pena, 2 penas de sangue, às vezes. Por noite. Uau. E depois o doutor chegou a uma altura que disse, oh, mas rapaz, o teu pai não chega amanhã. E depois foi andando, e depois aquele era um lugar que é especialista em Los Angeles, que eu passei 3 hospitais em Rafa, Estiveste em Los Angeles. e depois fui para Los Angeles, e depois lá, e depois os doutores lá, quando vinha o meu doutor, vinha mais, que eu estava a aprender, é tudo especialistas. E eles resolveram, diz que ia cimentar, não venham-se casa, que eu nunca ouvi aquela história, mas eu sei que eles vão para cima de uma mesa, e a gente vai como é quem faz um barbecue. Eles vão lá com o cimento e eles voltam, eles estão a ver naquelas campiuras, naquele talavejo grande, e eles se perguntavam se eu falava inglês, e disse, eu não falo inglês. Depois vem um espanhol e disse, eu falo espanhol, e disse, não, mas trabalha aí que eu vou entender, uma coisa ou outra eu vou entender, e não. E ele disse, oh, eu tenho que fazer assim, tu tens que dar a volta, que a gente vai até cimentar. E aí à medida que a gente vai botando o líquido, aquilo vai andando e vai passando para cá, as nossas tripas não são direitas, tem aquelas coisas, e aquilo fica flote, e eles vão vendo lá nas cabiulas, que a gente está meio morto. Sim, está mais para lá que para cá. E eles dão a volta ali como é quem faz um barbecue, a uma vaca grande, dá ali a volta, e chegaste ali e eles voltam para trás, pelo mesmo lugar. Deram a volta para trás, depois dali, ele disse, estás ok? E disse, yeah. E depois ele disse, deixa-me estar ali, estávamos uns 20 minutos, e depois ele disse, estava ok, e disse, yeah. Ele disse, ok, porque eu não podia levantar, eles tinham que me arrastar de uma cama para a outra, com aquelas coisas que eles tinham, que eu não podia levantar a cabeça. Eles já levantaram lá um dia e eu virei, e depois eles diziam, ele vai morrer agora que ele vai morrer. Eu disse, não, yeah. Mas olha, graças a Deus, olha. Como vocês estão a ver, está a ficar de noite, a gente vai ter que acabar isto. E vou chamar só a esposa, ela disse que não queria falar, mas vai vir aqui para a gente acabar, e ela que mandava visitas para lá. E temos aqui a esposa do Sr. Baltazar, pronto, conheço na mesma altura que conhecia ele. Ela, para as pessoas que não conhecem, ela não queria falar e dizer que não, a tua história também tem história, mas que disse que ele que tinha muito para falar. Só a gente vai pelo menos saber o nome dela, ela de onde é e as famílias de onde? Eu sou de São Jorge, nasci nas Velas, fui criada na Beira, sou da família do Cardoso da Beira. Sou a Bernardeta Francisca Cardosa, para quem não conhece. Era isso que eu ia perguntar, o nome primeiro. O apelido. Conheci já para Francisca Cardosa. O meu pai é que era Cardoso, mas... fui criada, nasci nas Velas, depois vim para a Beira, porque em casa não havia muito, como eu também. Também não havia não havia naquele tempo. E fui criada com a avó e uma tia, até aos 7 anos.
depois mandaram-me para casa, porque tinha que ir para a escola. E E veio depois então aqui para os Estados Unidos, como? Veio primeiro fiquei eu. Depois é que foi lá casar. mas eu não trazia namorado ainda. Sim, mas que veio com os seus pais para aqui? Não, é que veio sozinha. com 19 anos e uma irmã. Já tinha duas irmãs aqui, uma é que mandou vir a gente. Veio de carta de chamada. Carta de chamada. Uma irmã. E veio com outra irmã que vinha casada e eu vinha solteira. Eu queria fugir àquilo lá. Trabalhava muito e... Trabalhou então aqui também, não foi? Eu trabalhei aqui. Foi o que fez aqui? Eu trabalhei numa fábrica, mais uma tia minha, mas ela ia comigo e com a minha irmã, porque ela sabia falar inglês e a gente não sabia, e ela não tinha falta de trabalhar, mas ela trabalhava no meio da gente, para que falar para a gente. E depois a minha irmã mudou-se e eu fiquei sozinha a trabalhar. Ela disse, eu não vou trabalhar mais, eu não tenho falta nenhuma. E eu estive lá um ano a viver até com a minha tia e os primos, e depois saí, fim de 5 anos é que foi então casar com ela. depois eu estive a trabalhar até em Palo Alto, em casa de uns senhores que eram de São Jorge, e a tomar conta de uns velhotes, e depois vim para Santa Clara, estive lá quase 2 anos, trabalhar com os velhotes da Madeira, e de lá é que me deram este. Uma irmã minha, uma irmã minha que a gente escrevesse, porque... Vocês ficaram-se a escrever antes de ir lá? Yes. Um ano e tal. Foi um ano e tal. Ainda foi a... Foi porque... Naquele tempo não havia dinheiro para telefone. Eu conhecia a família porque o meu cunhado era primo dele, e eu conhecia os primos dele e tudo, primas, já conhecia. Mas a ele não. A ele não tinha assim feição dele, não. Mas conheceste mais por parte depois foi assim, uma tia dele veio das ilhas e andava à procura de uma rapariga, que ele queria uma rapariga para vir para a América. E ela estava em casa da minha irmã, e a minha irmã disse, vem aqui a tia Luísa, como a gente chamava, e ela quer arranjar uma rapariga para ir casar com um rapaz lá, a prima de Moisés, que era o meu cunhado. E eu disse, eu vou pensar, daqui a uma semana eu dou-te a resposta. E depois eu disse assim, olha, eu vou pensar primeiro. Eu arranjei uma coisinha, e disse, ok, eu vou dizer a ela, que ela dê a minha direção à tia Luísa, mas ele é que me vai escrever primeiro. Se eu gostar da carta, eu respondo para trás. Não, fica mesmo assim. Fica mesmo assim, é que já não tem que escrever mais. Mas olha, se eu gostei da carta, ia escrever, e a minha mãe ainda estava lá, ela não queria vir comigo, e depois eu escrevi a minha mãe a dizer, a gente já estava mais adiantados, que eu estava a pensar em ir lá, e ela queria saber quem era, andou por causa da tia dela para saber quem era o rapaz. E depois eu resolvi a ir, esperei para a minha mãe, ela veio, e esperei um ano. Era para ser mais cedo, depois a minha mãe, eu esperei um ano, não foi bem um ano, para ela depois ir para trás mais eu, porque senão elas matavam-me. Eu ia sozinha para lá e para casar. Não ia sozinha naquele tempo. Esse dia está a sair, eu te namorou a casa. E assim foi, preparei tudo, fiz o termo de responsabilidade. Que já estava cá legal. E arranjei quem eu fizesse a Carta de trabalho. Carta de trabalho, que até conheces o Batista Vieira, que Sim, fala. Era o irmão Era o dele. irmão dele, porque a gente somos ainda parentes. Ainda são parentes? Sim, porque ele é de São Jorge. Ainda somos parentes. O pai deles eram primos com a gente. Já os primos mais, mas lá é tudo sempre parentes, sabes? E ela arranjou, e a mãe os papelinhos todos, e foi, mas fui por um ano. Minha mãe foi por 1 mês e meio, e eu não me pude casar naquele mês e meio. Ela estava sempre a passar para o senhor padre, porque o padre que me casou foi o padre que me batizou. E eu dizia, tenho que casar esta rapariga, mas eu não posso. Mais depressa possível, porque quero ir embora, quero deixá-la casar.
Eu queria deixá-la sozinha sem estar casada. Ela foi pôr em casa de uma prima. E até foi uma que teve aqui, a mãe de uma prima de uma que teve aqui ontem mais eu. E de lá é que eu fui para a casa do meu irmão, tinha lá um irmão. E lá de casa dele é que eu saí para a igreja, mas eu estava em casa de uma prima. E, na beira, na outra freguesia, que é acima das velas. E lá me casei. E estamos aqui. E tem aqui, e depois daqui, Já teve 51. a história, que já há 51 anos, Já há e a história que se passou agora que a gente falámos aqui. Olha, assim, agora a senhora que vai mandar visitas para que tivesse, se não tiver ninguém, lá está ok, mande para outro lugar. E tenho Tem sobrinhos, sobrões, visitas lá, para em São eles. Jorge. Em São Jorge eu tenho uma sobrinha, talvez não vai ver, Na terceira. na Vai terceira, ver isto, e isto tenho os sobrinhos dele e o Tem irmão um dele irmão e não. e a minha cunhada. E aqui na América tem mais alguém em outro lugar, Ah, aqui na Califórnia, Deus. em outro estado, na Costa Leste? Não, Não tem mas mais aqui ninguém. eu tenho, Até no Watsonville e Então, não. eu tenho muitos sobrinhos. Se eu te der a conta dos sobrinhos, tu não os contas por são um. muitos. Isso é um fecho deles. E tu, Baltazar, queres mandar visitas também? Visita para todos. Ok. E saúde. E paz para o nós mundo estamos- inteiro. E mais para o mundo inteiro. Yeah. Olha, e a gente vai... E obrigado, vai Manel. acabar, nada que agradecer. A gente vai acabar por aqui, porque está mesmo a ficar às escuras. Sim, é. Agora essa imagem, e ainda tenho a luz para ajudar, ou se for com flashlight, mas a Não, gente não, também não, está não, a tá acabar. Já tem uma promessa grande. A respeito da família que tem. Minha mãe batizou 14 filhos. Criou 10. A baby. Não, Está ok. criou 10. Criou 10, 14 E- filhos. E foi avó de 28 netos. Quando morreu tinha 42 bisnetos. E já tem muito Quantos mais anos que ela umas tinha quando morreu? 95. 95, idade. E ela já morreu em 2004. E já o que nasceu, os meus nasceram já. E já os que morreram. Pois, e já os que morreram. E ela está sozinha mais um irmão. E Tinha estes 10. irmãos todos que tinha, Só tem um casal. só estamos dois, já quase todos. Já tudo Assim morreu. que entrou, 2000, morreu uma irmã, em 2003 morreu um irmão, 2004 a minha mãe, 2004 um irmão, a irmã dele, 2005 outro irmão, 2014 morreu uma irmã de repente, parou, em 2020, em 2020 morreu uma irmã, em 2022 morreu uma outra irmã, em 2023 morreu um irmão cheio de câncer, em 24 morreu uma irmã e fiquei sozinha. É assim, é a vida. Olha, a gente vai terminar por aqui. Fica aqui mais uma história de imigrantes. Até os malvinhos já estão Já a estão. cantar, mas não é de manhã isto. Bem, que peço desculpa, isto houve aqui um corta-bateria, foi-se abaixo, o escorpião está mesmo a chegar, mas eu queria dar o fim e despedir-me. Ficou aqui convosco mais uma história de imigrantes. Despeço-me desde daqui, neste caso estou em Ralmar. Obrigado à senhora Baltazar e ao Baltazar por este momento e para esta história. E obrigado à minha esposa que é que está atrás da câmara, que já os mosquitos andam de roda dela. E aqui o Manuel Dias. Até uma próxima que a gente se encontre ou em pessoa ou no meu canal. Pronto. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei. E choro baixinho quando estou sozinho, só de recordar. E mesmo distante sempre que pensei em cada momento que aqui passei. Mas se Deus quiser, sempre que eu puder, a ti voltarei. Eu sou imigrante e sempre sonhei com a minha terra que um dia deixei. E choro baixinho quando estou sozinho, só te recordar.